Boa noite a todas e todos, sejam todas e todos bem-vindos a mais uma live do Ágora Espírita. É com prazer que nós nos reunimos aqui mais uma noite, nessa noite de sexta-feira, para podermos falar da doutrina espírita e receber nossos irmãos e amigos aqui, não é, que nos dá muito prazer, e no caso de hoje, um prazer ainda maior de receber o nosso irmão e amigo Wilson Garcia. Will, seja bem-vindo. É sempre um prazer receber aqui. Você é uma das pessoas que eu tive o prazer de constituir como amigo nesse movimento espírita. E para nós é um prazer sempre grande receber você aqui. Queria que você se apresentasse para o pessoal para a gente poder começar o nosso trabalho dessa noite de hoje. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar com você de novo, caro Alexandre. De boas lembranças das nossas vivências no projeto Vagalume, por esse interior do estado de Pernambuco, Rio Grande do Norte, né? Juntos, andando pelos sertões, como dizia o velho Gonzagão. Bem, para quem não me conhece, eu sou um velho espírita, né? De épocas que hoje já são consideradas ancestrais, né? Comecei em 1970, aqui em São Paulo, aos 20 anos de idade, já no movimento adulto. Não passei pelo movimento jovem, como grande parte das pessoas da minha geração passaram, e tive o prazer de conhecer grandes espíritas cujo nome ficou na história do movimento espírita brasileiro, e com eles aprendi muita coisa, de maneira que, desde então, nesses 51 anos, eu tenho trabalhado e caminhado por vias diversas, não só no estado de São Paulo, como em vários outros estados do Brasil. E também tive a oportunidade de militar na imprensa espírita pujante dos anos 70, 80, 90, e tive a oportunidade de escrever alguns livros também, que estão à disposição de todos nas livrarias do país. É um prazer estar de novo aqui. O prazer é todo nosso em poder ter você aqui. Eu queria desejar aqui boa noite para algumas pessoas que estão conosco. Nossa amiga Vânia, lá de Minas Gerais. Felipe Pedro, meu amigo e irmão lá de Tuparetama. Meu amigo Almir. Roberto F., cheiro no coração. Naide Alves. Valquíria Rodrigues. Valdemagro, meu amigo, seja bem-vindo. E Maria Paz. Boa noite a todas e todos que estão conosco. Eu queria começar fazendo uma pergunta, Wilson, me aproveitando da tua vida, da tua influência e da influência que tu recebeste de alguns pensadores espíritas que já não estão mais conosco. E eu queria falar hoje é um dia para mim, eu sou fã de Herculano Pires, hoje é um dia, né, se ele vivo estivesse, completaria 106 anos hoje, né, dia 25 de setembro. Eu queria começar dizendo o seguinte, Herculano ainda é um mero desconhecido para o movimento espírita, e se é, por quê? O Herculano, eu tive o prazer de ler o Herculano Pires, ainda jovem em Minas, na minha cidade natal. Eu tinha lá meus 15, 16 anos, e eu tive a oportunidade de receber um livro de um antigo clube do livro de São Paulo, um clube de livro que foi fundado, talvez o primeiro do país, que foi fundado aqui em São Paulo, e cujos livros chegavam lá em Minas Gerais, na minha cidade, naquela época. Estou falando aí de 1965, 66.
e o livro tinha por título Barrabás, o Enjeitado, escrito por Herculano Pires. Nesta época, eu nada conhecia do Espiritismo. E o livro também não revelaria isto, não é? Porque ele era um livro que se inseria na literatura, estrito sensu. Mas esse livro ficou comigo. Gostei. Então, quando eu me mudei aos 20 anos para São Paulo, eu trouxe o livro comigo, entre outros livros. E aqui eu tive a oportunidade de conhecer o Herculano e assistir palestras dele. Então, de maneira que a minha relação com ele começou antes de o conhecer pessoalmente e prosseguiu até 1979, quando ele veio a desencarnar. E quando ele desencarnou, eu já havia me tornado amigo há 3 anos do seu mais dileto amigo de então, o escritor e médium Jorge Rizzini. E com Jorge Rizzini eu conheci muito da vida do Herculano, de maneira que, quando o Herculano desencarnou, eu estive com o Rizzini, fomos juntos ao velório e de lá para o cemitério onde ele foi, seu corpo foi enterrado. Então, me afeiçoei muito ao estilo, ao pensamento e às ideias do Herculano Pires, e o tenho até hoje como um dos mais admiráveis pensadores espíritas, comparável aí a Leon Denis e outros. Então, Herculano é um caso bastante interessante, porque ele militou pelas diversas áreas do conhecimento, pelos diversos campos de saberes, o que levou o biógrafo e amigo Jorge Rizzini a denominá-lo homem múltiplo. Ou seja, Herculano foi jornalista, filósofo, mergulhou bastante na ciência e na ciência espírita, trabalhou pela educação, foi um dos grandes defensores da pedagogia espírita, foi romancista, poeta, homem de rádio. Enfim, em sua época, foi bastante considerado uma inteligência aberta, bastante acessível, simples e muito atuante. E no meio espírita fez uma trajetória de grande importância para a divulgação, para o conhecimento espírita. Trabalhou, inclusive, com um programa de rádio durante 4 anos, um programa aqui em outras partes do Brasil, bastante acompanhado na época, nos anos 71, 74. Então, este foi um pensador espírita reconhecido internacionalmente. E ele tem uma importância tão grande que ele renovou e ampliou muito daquilo que Kardec deu início e desvendou com a doutrina espírita. Por exemplo, no campo da mediunidade, ele ampliou o conceito de que todos somos médiuns, criando a teoria do interexistencialismo, em oposição ao existencialismo de Jean-Paul Sartre. Herculano mostrou, especialmente em 2 obras, no livro O Espírito e o Tempo, talvez a sua mais bela obra, e no livro Mediunidade, ele
criou e deu força a essa ideia ou a essa teoria colocada por Kardec de que todos somos médios ao afirmar a nossa interexistencialidade, ou seja, somos seres que vivem ao mesmo tempo os dois planos da existência, o plano físico pelo corpo e o plano espiritual pelo pensamento. E, com isto, ele mostrou que a comunicação se dá dentro daqueles pontos levantados por Kardec constantemente com os espíritos. Nós somos seres que dialogamos diuturnamente com os espíritos e vivemos as nossas experiências dividindo com eles, os espíritos, as nossas ideias, as nossas preocupações, os nossos interesses, os nossos desafios, a nossa vida social, familiar. E por tudo isto é que Herculano reafirmou que somos seres interexistenciais, de maneira que ele deu a mediunidade, ele tirou a mediunidade do lugar circunscrito do médium ostensivo e deu a ela a projeção que ela deve ter, considerando-se a existência humana como um todo. Com isso, ele pode dizer, por exemplo, que a mediunidade é uma conquista do homem que se realiza ao longo do tempo. Ela não é apenas uma simples ferramenta que pode auxiliar no progresso, mas ela é a própria expressão do progresso. O homem, com o tempo, com suas existências, este homem conquistou esse sentido extraordinário que nós chamamos de mediunidade. Esse é o nosso Herculano. Infelizmente, ele atua nas diversas áreas do conhecimento, porém, é um homem que ensina a pensar. E enquanto uma parcela menor do Espiritismo se interessa por alcançar essa capacidade de pensar por si próprio, dentro da liberdade de estudar e decidir por si próprio, pelos caminhos e pelos aspectos da vida que lhe interessam, uma grande parcela ainda não descobriu isso, portanto, desconhece bastante Herculano Pires. Eu queria aproveitar, Wilson. Isso é um fator que contribui muitas vezes para o movimento espírita brasileiro, ou uma parte dele, sem generalizar, obviamente, tem mais apego às obras mediúnicas do que às obras produzidas por pessoas encarnadas, por cientistas, por filósofos, do que lá Herculano, por exemplo? Sim, mas eu acho que esse não é um fenômeno apenas do meio espírita. É um fenômeno da sociedade como um todo. É muito mais palatável, agradável ler um romance, ler uma história de vida, não é? Ler uma mensagem que refresca o nosso coração, do que você se dedicar aos estudos e descobrir que todo o esforço necessário tem que ser feito por você para realizar o seu progresso. Não é? Então, no meio espírita, eu acredito que este fato é apenas
uma constatação no meio espírita de que aquilo que o Herculano dizia, que o espiritismo é ainda um grande desconhecido, se dá na prática, porque estudar é o que enriquece as pessoas e dá mais força para elas viverem a vida social de relações. Mas existe, por exemplo, Herculano, seguindo uma ideia do Leon Denis, do inesquecível filósofo Leon Denis, espírita, ele dizia que o futuro do espiritismo dependeria dos dirigentes espíritas, porque são os dirigentes que dão norte para a massa de seres que querem conhecer e que querem vivenciar a filosofia espírita. Só que a boa parcela de dirigentes não descobriu essa força que a doutrina tem por não penetrar nela, nas suas profundezas, pela falta de reflexões, de maneira que o próprio meio dirigente fornece ingredientes à massa de pessoas espíritas para se colocar numa posição de dependência dos demais, daqueles que pensam, para que, ao invés de descobrirem a vida por si próprios, eles dão preferência a receber as respostas prontas, feitas e acabadas, como se isso fosse possível e como se isso fosse ideal. Né? Então, nós temos um meio espírita que reflete, de certa forma, o meio social, a cultura que sobrevive no meio social, onde também a grande massa prefere receber respostas prontas e dá preferência a isso, do que se esforçar para alcançar o seu próprio desenvolvimento e se postar com autonomia e capacidade de decisão sobre aquilo que deve pensar e fazer. Então, o meio espírita tem como dívida um melhor desenvolvimento da classe dirigente, para que esse desenvolvimento possa ser norteador da massa que gosta e que crê nas teorias que o Espiritismo apresenta. Eu acho bem bacana essa forma de você colocar isso, porque é o seguinte, às vezes a gente esquece que os espaços espíritas, os ambientes espíritas, eles são reflexo do que a sociedade é, que não tem como ser diferente, né? Até porque eles são formados por pessoas que compõem essa sociedade que a gente vive. Eu acho esse discurso e essa discussão bastante importante. Mas eu queria fazer uma pergunta. A mediunidade está à disposição do ser humano a qualquer hora, a qualquer momento? Como funciona isso? Nós temos que ver o que significa estar à disposição a qualquer hora e a qualquer momento. Como uma ferramenta própria do ser humano, ou, se quisermos dizer, como um sentido humano, já que a mediunidade faz parte do ser da existência, o Herculano dizia que a mediunidade não pertence ao corpo, pertence ao espírito. O corpo é um meio de utilizar a mediunidade. Então, se nós pensarmos nesta colocação feita pelo Herculano, e clara, corroborada em sua base teórica pela obra kardeciana, se nós pensarmos nisso, ela está à disposição nossa. Quer tenhamos consciência de estar utilizando, quer não.
Você não pensa para ouvir, ou para ver, ou para sentir cheiro, tatear as coisas. Você não pensa. Esses sentidos são exercidos naturalmente pelo ser humano. Da mesma maneira, a mediunidade está presente no indivíduo, quer ele queira, quer não. E está presente por fazer parte da natureza humana, né? Então, nesse sentido, ela está à disposição. Agora, se você pensar na mediunidade daqueles indivíduos que possuem o fenômeno, a capacidade fenomênica ostensiva, que é o médium que nós chamamos, que é capaz de participar, de intermediar fenômenos mediúnicos, aí sim nós podemos dizer que ela não está à disposição para qualquer coisa a qualquer momento, né? Porque, neste caso, a mediunidade depende do indivíduo numa relação com a inteligência invisível, que é o espírito. E assim como nós, em nossa vida diária, não temos os nossos amigos à nossa disposição no momento que queremos, a não ser na pandemia, porque durante a pandemia os nossos amigos estão em casa como nós, então é mais fácil conversar com eles. Mas, de forma geral, ninguém está à disposição do outro. Quando o outro deseja e quer, também os espíritos não estão à disposição nossa, do médium ostensivo, quando este médium quer. Podem atender e podem não atender, mas também tem o outro lado da moeda. Quando o indivíduo é bem desenvolvido consciencialmente e quando o espírito tem uma boa condição ético-moral, as coisas também ocorrem de comum acordo nos momentos combinados ou previstos. E aí pode-se ter uma relação. Mas entra aí a questão ético-moral. Não se tem uma boa relação para qualquer coisa. Se tem uma boa relação para coisas úteis e de interesse coletivo, público, social, né? De contribuição social. Quando os espíritos sentem necessidade de nos dar apoio através de conselhos, por exemplo, sobre determinadas circunstâncias da vida ou circunstâncias particulares das nossas necessidades, eles podem aproveitar e fazer isto de maneira espontânea, assim como nós fazemos com nossos amigos quando os vemos em apuros que podemos ajudar, não é? Mas, numa relação ético-moral, as coisas são estabelecidas dentro das possibilidades e das necessidades. Portanto, neste caso, os espíritos fazem seus planos, suas programações para intercambiar conosco ideias, informações, conhecimentos, sugestões, e toda espécie de relacionamento interpessoal, né? Então, nesse ponto, é preciso dar bastante atenção a isso. Nós não podemos cair no campo da fixação de situações imperiosas, ou seja, por exemplo, uma ocasião, Chico, para responder a pessoas que queriam obter por ele
notícias e mensagens de parentes falecidos, respondeu: o telefone toca de lá para cá. Ora, tiraram isso do contexto e colocaram como uma determinante. Ou seja, só os espíritos falam conosco quando querem. Como se nós não pudéssemos falar com ele também quando podemos. Ou seja, aquilo que foi o princípio da doutrina espírita, que tão brilhantemente Kardec aconselha no livro dos médiuns, de evocar, de buscar, de chamar, de solicitar a presença, a participação, as sugestões, as ideias dos espíritos, se tornou algo meio que proibido, porque o Chico disse que o telefone só toca de lá para cá. Isto não é uma verdade. Foi uma situação pontual de uma resposta necessária para brecar pessoas que queriam ter, quando queriam, as informações e o contato com os espíritos já desencarnados, de familiares e amigos, né? No fundo, a ideia que impera é a seguinte: usa-se, deve-se, e isto é o que ensina o Espiritismo, deve-se usar a mediunidade para fins úteis, necessários à sociedade, ao interesse público. Para outros fins, deve-se evitar, inclusive fins financeiros, comerciais, etc. Porque os espíritos que poderiam ser úteis nesta hora não estão à disposição nossa. Assim como, se alguém chegar para você te convidar para juntos produzirem um mal social a alguém, você simplesmente se recusar. Não, isto eu não quero. Pessoas de caráter, de boa formação ético-moral, recusam isto. Como os bons espíritos recusarão também, não é? Então, você não pode manipular os espíritos, não é? Por exemplo, convivi com médiuns de cura, já que nós ainda vivemos essa terrível situação do médium João de Deus de Goiás, né? Convivi com espíritas, com médiuns excelentes de cura, que viviam sob cerrada pressão de pessoas com capacidade financeira altíssima, que estão dispostos a pagar e que estão acostumados a pagar por coisas, por produtos, por aconselhamentos, etc. E que, com isto, conduzem o médium para uma vida de comercialização do seu dom, da sua capacidade mediúnica. E aí entra um problema seríssimo, que é saber se os espíritos que estão operando por ele, médium, estão dispostos a aceitar essa condição. No mais das vezes, quando são espíritos bem esclarecidos, eles se recusam. E não é. Eu queria aqui dar boa noite para meu amigo Francisco Rodrigues, nosso amigo, Auristela, Ismael Vitor Borges, nosso amigo também, Valéria, que chegou depois, Aurelia Lúcia, Zenilda, um cheiro para você,
minha esposa que está por aí também, meu amigo Salomão Jacob Benchaia, também seja bem-vindo, Cláudia Brandão e a todas e todos que estão ligados conosco. Por isso, tem algumas perguntas aqui, eu vou começar por uma pergunta de Roberto F, deixa eu ver só se eu acho. Eu até queria aproveitar a pergunta dele para fazer uma pergunta em cima da dele. Ele diz assim, Wilson, a mediunidade é sempre espontânea ou trabalhada em algum grau ela se desenvolve? Aí eu queria até perguntar a você, a mediunidade se desenvolve ou se educa? Eu acho interessante esse tipo de colocação. Meu abraço ao Roberto, meu abraço ao Chico, meu amigão Francisco Assis, meu abraço ao Peixaia. Eu acho muito interessante esse tipo de colocação, porque é interessante quando nós vemos que a mediunidade ela é progressiva, ela é uma conquista obtida ao longo da caminhada humana nas diferentes vidas vividas pelo Espírito na Terra, né? E o que me lembra, novamente, Herculano, quando ele diz que a mediunidade é o passaporte para a espiritualidade superior, não é? Nosso. Então, eu diria assim, até tendendo um pouco, ou muito, para a pedagogia espírita. Assim como você desenvolve a sua potencialidade nos diversos campos humanos, né? Nos diversos saberes, você também desenvolve a mediunidade, você aperfeiçoa. Se ela é um instrumento de conquista pelo progresso, ela é progressiva permanentemente. E nós estamos aprendendo. Então, os indivíduos não nascem médios prontos. Assim como não nascem escritores prontos, cientistas, pedreiros, nenhuma profissão ou área de conhecimento você tem pronto, você precisa buscar desenvolver o potencial que você traz. Também a mediunidade se coloca na mesma situação. Quando ela dá mostras no indivíduo, seja em idade tenra, não é? Seja numa idade mais madura, ela deve ser trabalhada através do apoio daqueles que conhecem e têm experiência, ajudada, e também deve ser desenvolvida através de estudos pelo próprio médium, para que ela possa encontrar o seu ponto ótimo de funcionamento, de execução, de emprego, de utilização. E mesmo quando esse ponto ótimo ocorre, ele continua sendo um ponto em crescimento, em aperfeiçoamento. Nós diríamos que nunca nós sabemos o que precisamos na totalidade a respeito das experiências mediúnicas, da prática com os fenômenos. Eles sempre vão nos surpreender. Eu tive a felicidade de me postar neste campo da mediunidade, conhecendo e praticando com tantos médiuns bons, que percebi ao longo desse tempo todo que cada experiência mediúnica é uma experiência nova. Cada situação é uma situação nova. Tem sempre algo nela que nós não prevíamos, não esperávamos, não vivemos. Né? Então, não há, no campo da prática fenomênica, mediúnica, não há situações plenamente dominadas
o médium, assim como o dirigente espírita que controla, que participa, que coordena essas práticas mediúnicas, tem que estar sempre aberto para fatos novos que ocorrem e que nos surpreendem, dado que ela é uma experiência que ainda estamos aprendendo a realizar e a dominar. Seu som. Obrigado. Tem duas perguntas aqui que são bem parecidas, né? Uma aqui, essa de Efraim, parecida com a de Naide, eu acabei já fiz. E tem uma de Francisco, que eu vou fazer ela e a de Vânia, que são bem parecidas. Ele diz aqui: Wilson, como a cultura do mundo espiritual não é igual à nossa, esse fator importantíssimo não nos levaria a reestruturar muita coisa na forma como se trata a educação mediúnica, nos agrupamentos mediúnicos dos centros espíritas, ou não? E Vânia faz uma pergunta que é parecida, né? Ele diz: Wilson Garcia e Alexandre Júnior, como vislumbram a mediunidade, as complexas questões sociais da atualidade? Eu acho que as duas estão juntas. Eu acho que as duas estão juntas e misturadas. Exatamente. Eu entendo que nós temos hoje um manancial de informações sobre a mediunidade, sobre a vida espiritual, sobre a imortalidade, sobre a espiritualidade em si, como algo concreto, diríamos até material, não é? Que nós não tínhamos no passado. Jamais tivemos tanta informação. Porém, jamais nós fomos tão dependentes de melhorar essa informação, de compreender essa informação para melhorar a nossa vivência dela. Não é? Então, o que nós sabemos hoje nos permite refletir que a tecnologia do domínio das inteligências mais avançadas deve, com certeza, ser infinitamente maior do que a tecnologia extraordinária que nós já conseguimos aqui no planeta em termos de tecnologia da comunicação, em nossa ciência da comunicação. Então, com isto, nós podemos utilizar informações que nos foram oferecidas sobre a vida espiritual, a individualidade espiritual com a qual nós nos relacionamos, de maneira a construir um ambiente comunicativo que permita afinar o máximo possível essa comunicação. Mas nós contamos com grandes dificuldades, porque eu costumo dizer assim, o ser humano, para não... Quando ele não consegue compreender e colocar em prática meios de educação ideais, quando ele não se vê afim por este lado, quando ele não quer viver a difícil experiência do aprendizado e do ensino da educação, ele prefere baixar leis, estabelecer regras, proibir coisas. E tem sido assim no nosso meio também, porque nós preferimos tirar fora da nossa frente coisas que se dificultam, no nosso entender, na nossa frágil percepção, aquilo que a gente quer fazer. E então nós criamos certos padrões
que funcionam mais para evitar certas experiências do que para aprendizado e para desenvolvimento, não é? Por exemplo, chega-se a dizer, chega-se a eliminar certos tipos mediúnicos, porque contra eles nós temos uma série de desculpas, de preconceitos. Prefere-se ter na mesa mediúnica psicógrafos, psicofônicos e, se possível, artistas do pincel. Porque essas coisas são aparentemente mais tranquilas. Mas quando aparecem certos tipos mediúnicos que exigem mais controle, eu diria, mais conhecimento, mais paciência, mais tolerância e mais esforço para ajudar a concretização desses médiuns, né? A gente prefere afastá-los de nós. Então, em muitos lugares, nós somos mais preparados para abrir as portas para a obsessão do outro do que para ampará-los nas suas necessidades mediúnicas e mesmo pessoais, individuais. Então, sim, nós podemos e devemos pensar na mediunidade sem preconceitos. Não há um tipo mediúnico que possa, de fato, ser classificado por nós por desnecessário. Porque nós não abrangemos o campo que define o aparecimento dessas mediunidades, desses tipos mediúnicos. Nós não definimos isto. Nós não temos nenhum controle sobre isto, não é? E proibir certos tipos porque nós não gostamos é contribuir para o reducionismo mediúnico, de colocá-lo sob condições que deformam a sua realidade. Seu som, Alexandre. Bispo, obrigado. Eu queria fazer um posicionamento dentro desse questionamento que foi feito por Vânia e por Francisco, eu acho bem pertinente, bem interessante, que é onde estão o tipo de mediunidade, o que eu falo assim, não é o tipo do fenômeno em si, mas o tipo de conhecimento que está sendo produzido a partir da mediunidade espírita, ou que está sendo levado, para a gente separar, né, o fenômeno em si daquilo que é produzido do ponto de vista intelectual. E aí essa relação social ela está abastada dessa relação, porque a gente não vê produção do ponto de vista mediúnico que se preocupe com essa questão social ou que a aborde de alguma maneira. Então, claro. A que se deve esse fenômeno, Wilson? Depois eu vou fazer uma pergunta que a Aurélia Lúcia fez, mas primeiro eu queria a gente contemplar essa pergunta de Ivana e de Francisco. Ela tem muita razão em ter essa preocupação. Por quê? Porque também nós ainda não temos a clareza, ou não alcançamos, ou não queremos, ou preferimos não ter a clareza da importância e da função da mediunidade. Assim como nós pensamos que o espiritismo está mais para uma contemplação, uma prática no centro ou em ambientes propícios, o que não confere com a realidade da sociedade, assim também no campo da mediunidade. A mediunidade
existe como meio de trabalhar o desenvolvimento social. Veja o que ocorre já desde o início dos fenômenos que desembocariam na doutrina espírita. A mediunidade está em toda a sociedade, em todos os cantos do planeta, em todos os indivíduos humanos. E se o indivíduo tem absoluta dependência das suas práticas sociais, da sua convivência, da sua interferência na sociedade, como membro ativo que trabalha pelo progresso da sociedade, que tem compromisso com esse trabalho, a mediunidade faz parte disto. Então, nós tivemos ao longo dos anos médiuns extraordinárias incluídos nas práticas sociais. Nós tivemos produção de conhecimento no campo das pesquisas científicas, na produção intelectual de pensadores, de filósofos, escritores, de grande importância para a sociedade. E se em algum momento no nosso tempo isso não tem essa prevalência, é por total incompetência com a utilização da mediunidade. É claro que a nossa vida, naquilo que Herculano chama de usina das relações, na nossa vida prática, social, em todos os campos, nós somos inteiros nela. Nós estamos inteiros. Se temos mediunidade, se ela é nossa, faz parte da nossa existência, ela está neste campo de atuação. Então, ela não é feita apenas para mensagens, para obras de romance, etc. Ela não é feita apenas como meio para ajudar nos processos obsessivos e tudo mais. Ela é feita para a nossa vida. E se a nossa vida depende da vida dos outros em sociedade, ela está para isso também. Então, quando isto não é visto dentro dessa dimensão, é por má consciência sobre a mediunidade, suas funções e suas consequências. Eu sempre me apego em Kardec, do Livro dos Médiuns, a preocupação que ele tinha quando ele fala de mediunidade, no sentido de ser a mediunidade, na concepção dele, uma forma de construção de saberes que trouxessem a possibilidade de fazer com que a sociedade se inteirasse do mundo espiritual a partir que ele chama até de relação, de mundo social espírita, né? Kardec chama de mundo social espírita. E quando a gente discute isso aqui, a gente vê às vezes falta essa relação estabelecida entre o conceito de mediunidade, que na minha concepção ela ganha um viés mais místico do que científico, e aí a gente perde essa possibilidade, ao menos, né, de construir uma possibilidade de caminho social a partir dessa perspectiva mediúnica e dessa relação que poderia se estabelecer com a espiritualidade no que diz sentido ao que acontece no meio social atual. E aí tem uma pergunta aqui de Áurea Lúcia que eu acho que contempla um pouquinho isso. Ela pergunta: há racismo no fenômeno mediúnico? Por que os pretos velhos são tão preteridos? Os espíritos importam-se com isso? Boa colocação, boa pergunta, boa reflexão de algo que é frequente nos meios espíritas por conta de um preconceito que se estabeleceu.
preconceito que, como qualquer outro, precisa ser contestado, combatido. Porque se transmitiu a ideia de que os escravos, quando nas suas práticas religiosas estabeleciam seus meios de contato e relacionamento com os espíritos, e se estabeleceu que isto é uma prática atrasada e, portanto, seus praticantes também são atrasados, além do que a ideia de que as pessoas de cor são também pessoas de menor estatura, não é? São personalidades inferiores, isso acabou se transportando para o meio espírita também por conta da má interpretação de certas obras mediúnicas, como, por exemplo, por André Luiz e outros, que passam na literalidade a ideia dessa inferioridade racial. Então, criou-se no meio espírita equivocadamente a ideia de que o espírito desencarnado não precisa se apresentar desta ou daquela forma como são conhecidos na história racial, cultural de nossa pátria, dessas maneiras. Eles têm condições e capacidade e devem se apresentar como pessoas normais, que não precisam dessas vestes para se comunicar. E mais ainda, se colocou sobre médiuns a pressão de não receberem essas comunicações, de não darem abertura para esse tipo de comunicação, porque ela sob esse ponto de vista equivocado, ela é contrária aos fundamentos espíritas. Quando isso é absoluta falta de conhecimento. E que, no fundo, é obstado pelo preconceito. O conceito falho feito antecipadamente ao conceito verdadeiro, à nossa realidade. Então, eu tive a felicidade de 2 anos antes de conhecer o Espiritismo, de conviver com fenômenos mediúnicos extraordinários na Umbanda. Eu assisti e vi médiuns extraordinários na Umbanda. E um deles me disse, eu transcrevo isto no meu livro Os Espíritos Falam, você ouve? Um deles me disse, obrigado pela... Um deles me disse, pessoalmente, conversando com ele sobre coisas interessantíssimas, e ele se apresentando como preto velho, mas numa condição extraordinária de dar verdadeiras lições morais, ele me disse, você não é deste meio, o seu lugar vai chegar ainda. E 2 anos depois eu vim a conhecer e começar a estudar o Espiritismo. Então eu vi fenômenos físicos, mediúnicos, extraordinários, descritos por Kardec, mas desconhecidos da maioria dos espíritas. E posso lhe garantir que esses preconceitos, eles se colocam contra a essência da doutrina espírita e do ser humano. A mediunidade, nós, quando queremos ultrapassar a nossa própria fronteira, nós
rebaixamos a mediunidade com atitudes desta ordem. Quando temos preconceito contra certos fenômenos que, em lugar de serem combatidos, deveriam ser estudados, nós rebaixamos a mediunidade abaixo do seu valor. Nós desvalorizamos absurdamente a mediunidade. Então, quando agirmos sem esse tipo de condicionamento, de preconceito, que acaba se estendendo para outras ações nossas na nossa vida de relação, quando nós superarmos isto, nós vamos perceber que a mediunidade é muito mais ampla, extensa, dimensional do que aquilo que nós vemos. Eu acho esse comentário bem importante em cima dessa pergunta que a Aurélia fez, porque é o seguinte, a gente só quer descaracterizar os espíritos que hoje são considerados, né, minorias sociais, na prática social, digamos assim. Por exemplo, quando a gente fala do negro e tal, mas se o espírito for médico, for freira, for padre, você não quer descaracterizar ele. Então, é muito impressionante, mas isso contempla o que você colocou e que nós colocamos naquela pergunta de Vânia e também de Francisco, no sentido de que o centro espírita ele reflete o que é a sociedade. Então, os espaços espíritas vão sempre refletir aquilo que é a sociedade. Então, quando a gente fala que o racismo é estrutural, que a homofobia é estrutural e que existe preconceito na formação estrutural da sociedade, é óbvio que esse preconceito ele vai invadir todos os espaços, inclusive os espaços espíritas, os ambientes espíritas. Seria muita ingenuidade nossa, né, imaginar que isso não fosse acontecer. Tem uma pergunta de Naide aqui, que ficou lá atrás, mas eu acho que é bem pertinente a gente discutir sobre isso. Médiuns como João de Deus aprendem como trabalhar com a mediunidade, mas não trabalham sua reforma íntima. É o que leva a esses resultados? Eu queria aproveitar essa pergunta de Naide, um abraço para ela, para trazer duas coisas. Uma é essa questão da reforma íntima, porque eu vi na minha discussão com o Signatis, você estava presente, e a gente tem discutido essa coisa vamos dizer assim, da reforma íntima como algo que precisa ser vivenciado no sentido coletivo, não apenas individual, tipo eu faço o meu e cada um faça o seu e o social vai por osmose, né? A gente tem trabalhado muito esse conceito e tal, e que o espiritismo, o movimento espírita, perdão, de alguma forma, em algum momento, acaba se apegando a essa ideia. E aí eu vi quando você colocou lá como resposta, eu prefiro as duas coisas. Eu estava bem atento lá e na hora não deu para a gente poder conversar, mas a gente podia aproveitar esse momento para poder falar sobre essas duas coisas. Uma é sobre essa questão da reforma íntima e da necessidade do envolvimento social, né? E a outra seria exatamente dessa questão de João de Deus, em primeiro lugar, instituir, e aí a gente não vem querer ocupar um espaço do ponto de vista político, mas a gente precisa instituir, boa noite a Lídia, a Helena Garcia, Gustavo Filizola, meu irmão e meu amigo, cheiro para tu, Rebeca e todas as pessoas que chegaram depois. Lídia, um abraço para o pessoal do Coletivo Girassóis, seja bem-vinda. E outra coisa outra coisa que vê, instituir João de Deus não como médium espírita, não é? Mas como médium, porque às vezes as pessoas têm uma ideia, eu tenho discutido isso aqui, que parece que o espiritismo é proprietário das coisas, o espiritismo é dono da mediunidade, o espiritismo é dono da evolução, do progresso, é dono da reencarnação. Não, o espiritismo não é dono de nada, o espiritismo tem suas bases em cima dessas leis, mas como a gente sempre discute, essas leis são naturais, né? Não são propriedade. Então eu queria ver se a gente podia partir de uma discussão partindo da reforma íntima, que eu acho que é uma coisa bem bacana para a gente discutir aqui, desse sentido de moralidade, né, da filosofia moral e não do moralismo, e dessa ideia do médium, por exemplo, citando aqui o exemplo do caso de João de Deus, entre outros aí que acabaram
trazendo algum tipo de escândalo? Eu partiria desse ponto de separar as coisas. Quando nós referimos a desvios da prática mediúnica por médiums que acabam fazendo comércio de sua capacidade mediúnica e também se desviam para outros lados, como o apego ao poder, ao dinheiro, ao sexo, essa coisa toda, nós temos que distinguir. Uma coisa é se nós estamos reclamando da falta de aperfeiçoamento moral dele, e, de outro lado, entender melhor essa coisa que nós criamos e que agora está meio controverso, que é a tal da reforma íntima. Há anos atrás eu escrevi um livro sobre a reforma íntima e já a ideia na época era essa, de que a reforma íntima não pode ser vista como algo separado e para o qual nós nos voltamos apenas e unicamente para isto. Como se fosse possível nós fazermos a reforma íntima sem desenvolvimento do bom senso, da razão. Não há possibilidade. Não, reforma íntima não pode ser sentimento apenas. Reforma íntima é uma ideia de crescimento ético, moral do indivíduo através das mudanças comportamentais, da aculturação pelo aprendizado das virtudes, que você não desenvolve se não praticar em sociedade, ter bom coração, amar, perdoar, essas coisas todas, não podem ser simples palavras, como se elas pudessem ser incorporadas e de resolver o nosso problema de atraso na condição de vida nossa, de fato ético-moral. Não pode ser visto dessa forma. A ideia de reforma íntima, ou ela existe em função da nossa melhoria na vida de relação, na vida social, nos compromissos sociais e familiares, ou ela é uma ideia equivocada e vira uma bandeira de impossível fraudar, levar, mudar, hastear. Né? Então, no caso de médiuns que se desviam dos seus melhores caminhos ético-morais, ele está exercendo aquilo que o Espiritismo diz de pior, que é o seu egoísmo. Se lá atrás, no Livro dos Espíritos, está dito que o egoísmo é o pai, a mãe de todos os vícios, de todos os defeitos, porque ele prepondera sobre o compromisso com os demais, com os seres demais da sociedade. E é neste sentido que nós podemos, sim, cobrar ao mesmo tempo, para evitar que a sociedade seja vítima, ao mesmo tempo em que assumir o compromisso de se fortalecer. Por exemplo, quando o Herculano fala que a vida, que o homem tem obrigações políticas na sociedade, e esclarece que é preciso que que o espírita que queira se lançar na política esteja suficientemente fortalecido na sua decisão de enfrentar o meio sem deixar-se corromper pelo meio. Então, quando ele fala isso, ele está apenas alertando aquilo que ele já conhecia da prática, porque ele foi jornalista que
fazendo cobertura por anos na Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. Então, ele está falando por causa disso. Ele não está dizendo que você não pode, não deve ir para a política. Não, absolutamente pelo contrário. Se você tem vontade, se você sonha, se você tem projeto, vá. Mas só saiba disso. Se você for forte o suficiente, você vence. Se você se deixar arrastar, você será arrastado. E aí as coisas degringolam. Assim acontece na mediunidade. A doutrina espírita é clara o suficiente para dizer: não comercialize, não se venda, não use a mediunidade para o seu benefício pessoal, porque você estará se destruindo, se contaminando a si próprio, ao invés de conseguir os bens que você imagina que pode conseguir. Agora, a mediunidade não pertence ao espiritismo. O espiritismo também não pertence à mediunidade. O espiritismo estuda a mediunidade e dá a ela uma dimensão extraordinária para que o ser humano se beneficie desta dimensão. Então, voltando lá atrás, a questão da mediunidade, ela é sempre um compromisso social. Ela não é apenas um compromisso localizado, interno, de uma casa ou de uma instituição social espírita. Ela é um compromisso com a sociedade. E é lógico que ela depende da capacidade do indivíduo de se conduzir nela. O seu som. Tem muito ruído aqui ao meu redor, eu estou acabando deixando fechado. Está aqui o livro, né? Os Espíritos Falam, Você Ouve. Uma proposta teórica para o processo de comunicação mediúnica. E, Wilson, a minha pergunta é: os espíritos falam, o movimento espírita brasileiro ouve? Ouve bastante, ouve sim. Ouve muito, né? O problema é o que fazer com o que se ouve, né? Essa é a grande discussão. Se dentro dessa ambiguidade que é esse livro, não é? Esse título desse livro, né? Os Espíritos Falam, Você Ouve. Você pode... eu gostaria mais que a ideia fosse de que o que é que você ouve, o que é que você compreende, qual é a sua consciência daquilo que você ouve. Porque nós nos habituamos a ouvir os espíritos desde o Livro dos Espíritos. Toda a literatura espírita é um falar e ouvir. Espíritos, seres humanos. Toda ela, mesmo a mais medíocre, mesmo aquelas desprovidas de valor, é sempre um ouvir os espíritos. E essa condição de ouvir é a mais complicada para todos nós, não é? Mesmo quando alguém diz: entendi o que você quis dizer. A pergunta é: o que é que você entendeu? Então, nós podemos perguntar: o que é que você entendeu do Espiritismo? O que é que você entendeu de determinadas frases colocadas por autores espíritas? No campo da mediunidade, nós temos uma relação com espíritos, mas nós não temos consciência. E quando eu digo consciência, eu quero dizer compreensão clara dessa relação. E esse desconhecimento, e eu estou dizendo isso para
grande parte dos estudiosos espíritas, não estou dizendo para aqueles que têm pouco estudo espírita, não, estou dizendo para todos. Eu estou tentando dialogar com todos. O que é que nós vemos quando temos nas mãos uma mensagem, ou pegamos um livro de mensagens, ou um romance, ou uma obra de estudo da doutrina espírita? O que é que nós, de fato, estamos percebendo na relação sua, através do médium, com os espíritos? Um autor espiritual está fazendo o quê quando ele estabelece a sua relação mediúnica com o médium? Ele está, fundamentalmente, dizendo algo para alguém. E este alguém, em geral, é você. Sou eu. É o destinatário da mensagem. Então, o médium, em geral, ele é um intermediário, não só do espírito, da comunicação que ele estabelece com o espírito, mas ele é um intermediário através do qual o espírito comunica, dialoga, fala com alguém, que é o leitor, o destinatário daquilo que é dito ou escrito. Então, nesse processo, existem uma infinidade de aspectos fundamentais para a compreensão de tudo. Uma palavra só, que Kardec diz no Livro dos Médiuns e que quase ninguém ouve nesse sentido de entendimento. Quase ninguém ouve. Ele estabelece que o médium é o intérprete do espírito. É o tradutor das ideias do espírito. É como se nós estivéssemos dialogando, você falando em chinês, em mandarim, e eu em português, e nenhum dos dois conhece a língua do outro, e nós tivéssemos no meio alguém que fica traduzindo para um e para outro. Só que essa tradução é de fundamental importância. Por quê? Porque eu vou dizer, eu médium, vou dizer para você, destinatário da mensagem, que ideia o espírito está passando. E neste momento acontece um fator grave, que é entender a ideia do espírito e passar essa ideia com o máximo de clareza possível. E é onde entra a grande dificuldade. Por quê? Interpretar as ideias de alguém não é uma coisa simples. É comum na nossa vida de relação nós dizermos assim, você não entendeu a minha ideia. Porque eu digo A, você transmite B e retorna, dá o feedback, o retorno de B. Muitas vezes isso me intrigou de tal forma que eu terminava uma palestra num centro espírita, mesmo tentando falar de maneira simples, familiar, etc., eu terminar e conversar com pessoas que ouviram e disseram que entenderam, e na conversa eu percebi que eu não consegui fazer entender. Que ele não entendeu, ele pensa que entendeu, mas não entendeu. Não foi isso que eu quis dizer. Então, isso é um elemento comum da comunicação humana. Imagina na comunicação mediúnica, onde o sujeito da fala, aquele que é o emissor, ele está numa condição que não é clara para este que está recebendo esta fala. Não é? Ele está numa condição invisível. E é duro você conversar na invisibilidade.
porque você não conhece certos elementos que são normais nas nossas relações comunicativas, ênfase, expressão facial, movimento, gesticulação corporal. Tudo isso faz parte da comunicação. E você não tem isso presente na comunicação mediúnica, em geral não tem. Não é? Então, é o espírito passando ideias dentro de um código para que o médium receba o código, interprete, tente retirar deste código a ideia que foi passada e transmiti-la para frente. Então, se torna muito difícil, e mais difícil ainda quando nós estamos na completa inconsciência desse ambiente todo de comunicação que se dá entre nós. Eu vou fazer uma pergunta aqui de Lídia para a gente partir para as considerações finais. Lídia diz assim: em que momento as reuniões mediúnicas no Brasil tornam-se predominantemente terapêuticas? Falta pesquisa? Como os centros espíritas estão cumprindo a sua missão? Eu tenho bastante dificuldade em entender esta condição terapêutica, porque eu acho que ela, em boa medida, ela não se concretiza, ela não é feita em condições de comunicação adequadas. E ela peca quando ela troca o objetivo curativo pela ritualidade, pela ritualística, pela forma. Não é? Então, há muita preocupação com a mecânica terapêutica, do ato terapêutico, né? Por exemplo, nos passes, do que nas condições ideais boas para o passe. Essa é uma das dificuldades da terapia. E mais ainda se você levar em consideração o chamado homem integral, que para nós é aquele espírito que está no corpo, que tem um passado existencial, de múltiplas vidas, e um futuro interexistencial de múltiplas vidas a viver. E a sua condição no momento atual. Então, eu vou dar um exemplo simples. Você se estabeleceu por método que o passe é dado da mesma forma, no mesmo tempo, espaço de tempo, para todos os que vão tomar o passe. Só essa situação já deveria fazer pensar, porque é totalmente contrária à ideia de que a terapia precisa pensar no indivíduo, indivíduo por indivíduo, e nas suas necessidades e condições. Bom, mas também nós temos que pensar na assistência terapêutica no sentido de que grande parte das atividades espíritas dizem respeito a uma mesma e única função, que é a tal da moralização do indivíduo, a tal da reforma íntima. Ora, quando a ideia é essa, e para mim sempre é uma ideia absurda, porque ela não contempla a razão, ela dispensa a razão, a razão não fosse necessária à concretização das conquistas do desenvolvimento ético-moral. Então, ela não contemplando a razão, o campo dela imediato é o místico.
Por isso, nós podemos pensar, temos muitas bandeiras hoje sendo defendidas nas redes sociais, mas não só nas redes sociais, nos congressos das instituições federativas, nos eventos grandiosos de muitas outras instituições espíritas pelo Brasil, sempre contemplando a parte do sentimento, e a parte da razão fica apenas no discurso. Mas ele não se alia de fato, porque a razão levará o indivíduo não só a refletir sobre o conhecimento, mas também a agir na sociedade como forma de realização das suas potencialidades e das suas necessidades. Então, essa terapêutica, sob este olhar, ela é completamente invocada. Vamos defender bandeiras o tempo todo, mas não vamos fugir da ideia de que Jesus salva, de que os espíritos são benfeitores e podem resolver os nossos problemas, de que eu sofro porque pequei na vida, errei na vida passada e estou pagando. Todas essas situações que não são da essência do espiritismo. Todas essas situações que são reforçadas pelo medo. Olha, se você não fizer isto, vai acontecer com você aquilo. Não é? Então, você vai estudar, por exemplo, situações de suicídio e sempre dentro daquela ideia do que aconteceu com o Camilo Castelo Branco, que passou horrores porque depois que desencarnou. Como se essa situação fosse aplicável a todas as pessoas e como se o suicídio fosse apenas fraqueza do ser humano, que não leva em consideração inúmeros fatores genéticos, fatores psicológicos, fatores sociais que pressionam. Eu também sempre fui muito interessado nessa área e acabei de ler essa semana, um dia desses, uma bela reportagem sobre um dos grandes atores norte-americanos, conhecido mundialmente, que em 2014 se matou, um dos grandes comediantes do cinema norte-americano conhecido, e que se matou. E eu fiquei chocado, na ocasião, por esse ato dele. E agora um estudo revelou que ele estava sofrendo de uma doença cujo diagnóstico só acontece depois que o indivíduo desencarna, morre. Que a medicina não consegue diagnosticar antes. Não há diagnóstico para ela. E essa doença foi determinante para o ato do suicídio dela, porque tirou dele a total consciência do ato em si. Então, é isso que eu gostaria de deixar afirmado, que nós temos que ver com um olhar desprovido de barreiras, e com bom senso, com capacidade analítica, sempre aberto para refletir sobre diversas situações, para que os nossos julgamentos, as nossas decisões não nos levem para o campo dos preconceitos, das frases fechadas e etc. Antes da gente partir para as considerações finais, pegar umas coisas que a Alessandra colocou aqui, que é com relação a gente lê um livro psicografado, fica a dúvida do que realmente foi passado pelo espírito, que é a criação do médium. E aí, Graça Almeida, eu coloco aqui também, que é bem parecido. Diante do exposto por Wilson, é fundamental tomarmos cuidado nas consultas espirituais. Devemos ter certeza que o médium é muito bom e que não usa de animosidade. Olha só, eu queria dizer uma coisa para contemplar isso. A doutrina espírita, e eu acho que o movimento espírita
por essa coisa de trabalhar os sentimentos e pouca razão, acaba fazendo com que a gente perca um pouquinho essa discussão. Ela, o tempo inteiro, ela nos convida à busca, a uma perspectiva crítica observativa, né, da forma de observar as coisas. Então, nenhum livro, seja ele psicografado ou não, ou nenhuma mensagem, seja ela psicografada ou não, que fala de espiritismo, a gente deve aceitar de pronto. Né? Muito pelo contrário, a gente precisa, eu costumo dizer que uma boa literatura ela precisa sobreviver a uma boa crítica. Né? Então, se a gente está fazendo uma coisa entendendo que aquilo não vai ser criticado, e quando a gente fala nessa crítica, não é da crítica pela crítica, não é da crítica que constrói lados, mas de uma crítica filosófica científica, né, embasada na doutrina espírita, ou seja, naquilo, no construto da doutrina espírita, naquilo que ela tem como base. Então, essa base, ela deve fundamentar uma crítica. E essa pergunta de Lídia me contemplou bastante nesse sentido, porque enquanto nós observarmos a mediunidade apenas como essa contemplação, não é? Como esse sentido contemplativo que o Wilson acabou falando, a parte da razão ela vai ficar sempre em segundo plano. Porque nós estamos sempre fazendo uma ideia de retroalimentação daquilo que faz da doutrina espírita muitas vezes uma religião convencional e que afasta dela exatamente todo esse escopo científico, filosófico que nos convida à reflexão acerca daquilo que nos é colocado. Toda mensagem que nos é colocada, por Kardec, a gente vai aceitar tudo que está em Kardec, porque se a gente não aceitar tudo que está em Kardec, a gente não é espírita. Muito pelo contrário, o espiritismo não convida, não nos convida a isso. E à medida que as ciências humanas e as ciências duras também, elas vão crescendo, se desenvolvendo na antropologia, sociologia, filosofia, pedagogia, né? Elas vão trazendo contributos e vão fazendo também, nos fazendo refletir sobre a própria estrutura da doutrina. Então, é nesse sentido que eu vejo o contributo da doutrina espírita e da mediunidade no sentido da relação social, sabe? De fazer com que essa relação seja discutida a partir de uma perspectiva espiritualista, de uma perspectiva espírita, e que os espíritos contribuam nessa dialogicidade, que não deveria ser apenas material, mas também do ponto de vista espiritual. Wilson, a gente tinha ainda um monte de perguntas, ficaríamos aqui a noite inteira, porque é sempre muito bom conversar com você. Tinha uma pergunta de Zenilda que eu queria fazer, mas o tempo da gente já está com quase 1h30 e eu preciso encerrar. Vai ficar para uma próxima, Zenilda. Me desculpa, eu devia ter feito antes. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta de Zenilda para não deixar ela no vácuo, e a gente encerra com ela, e você já responde e parte para as suas considerações finais, tá certo? A pergunta dela diz assim, como você vê os hospitais espirituais que concedem a cura, e não permite que você vá em outra casa espírita para não haver choques fluídicos? É como você ir ao médico e ele disser, não procure mais ninguém, é só aqui, viu? Aqui se resolve tudo. Se não resolver, porque não tem solução. Então, é uma posição muito complicada essa, né? Eu acho que o simples fato de as pessoas oferecerem esse conselho, às vezes nem é conselho apenas, é determinação, já demonstra uma fraqueza muito grande. Essa ideia de fluidos também é algo que é muito mal compreendido entre nós, não é? Enquanto Kardec nos ensina a entender como se qualificam os fluidos, como eles transitam, como eles são gerados, o que é que ele tem de qualidade, nós simplificamos, reduzimos e colocamos em prática de forma banal e ampla.
como se ele fosse a solução para todas as coisas. Temos que ter cuidado com isso, porque acabamos criando ideias deficientes em relação à realidade. Os fluidos podem vir para bem ou para mal. Tudo depende dos seus objetivos, dos seus interesses, do seu desprendimento, da sua generosidade, não é? Em síntese, o que Kardec coloca a respeito disso é que a qualidade das energias ou fluidos depende da qualidade do pensamento que age sobre eles. Pensamentos de ódios, pensamentos de vingança, pensamentos de deboche, de desprezo, enfim, negativos vão qualificar negativamente as energias fluídas. O contrário disto vai qualificar positivamente. Agora, os fluidos não acontecem porque acontecem. Eles dependem das mentes que estão agindo sobre eles. Uma casa espírita pode ter bons ou maus fluidos de acordo com a coletividade, o conjunto daqueles que estão presentes, agindo sobre as energias com seus pensamentos. Então, só o saber disso já seria suficiente para evitar esse temor de infundir medo naqueles que vão até a casa espírita. Por outro lado, também deixará de iludir com a ideia de que os fluidos resolvem tudo. Na casa espírita, os fluidos são sempre bons, que não é de fato verdade. E eu só queria ainda voltar rapidamente sobre aquela questão da leitura do livro, né? Para reforçar que um livro, como um bom amigo, como um bom programa audiovisual, televisão, palestra, coisa toda, devem ter sempre por objetivo estimular e reforçar a sua autonomia. Nós que escrevemos, temos sempre, nós que escrevemos e temos a consciência disto, sabemos que aquilo que dizemos nos livros aquilo só se concretiza, vai concluir, vai terminar na recepção, naquele que lê, porque é ele que vai dizer daquilo que está escrito. Eu posso achar que escrevi muito bem, mas o meu leitor achar que eu estou orientando mal. É ele que está com a razão. Então, o leitor não deve ter medo de formar a sua crítica. Qualquer livro. É lógico que o bom senso vai lhe dizer que certas teorias, que certas informações, que certas pesquisas científicas, que certos valores são bons. O bom senso vai nos dizer isto. Mas as ideias vão depender da nossa capacidade de pensá-las e decidir, com a autonomia que devemos ter. Porque quem vai responder por nossas decisões seremos nós. E nós é que vamos aprender com elas. Então, não há instrutor maior, melhor do que a vida para nos ensinar em nossas decisões.
me despeço deixando um grande abraço para todos e fico feliz de que a minha própria irmã, lá do estado do Rio, está presente aí. Um abraço para ela. Que coisa boa. Wilson, tinha muita coisa para a gente discutir. Esse teu livro é muito rico. A gente fala dos ruídos da comunicação, né? Tem muita coisa que se aborda e traz uma perspectiva. Não vou falar muito dele, porque a gente pode falar dele em outubro. A gente vai fazer uma homenagem aí ao Wilson, como a gente tem feito a vários pensadores espíritas, e a gente quer também fazer aos pensadores encarnados, né? Deixa os cabos desencarnar para poder fazer, para homenagear. A gente quer aproveitar enquanto os cabos estão aqui para a gente poder beber desse conhecimento. Então, muito obrigado. Você é meu irmão e meu amigo, lhe sou muito grato, gosto muito de conversar com você. Para mim, são momentos enriquecedores. O Ágora está sempre de portas abertas para você. Na próxima segunda-feira, dia 28, às 20 horas, na nossa live, nós vamos ter o prazer de receber o nosso amigo Fábio Santos, que é da Abrepaz, lá de Goiás, que vai estar aqui conosco, e a nossa amiga Vânia Vasconcelos, que vai estar aqui conosco. Vânia Rodrigues, perdão, que eu só quero dizer Vasconcelos. Vânia Rodrigues vai estar aqui conosco no dia 28, e o tema é a comunicação não violenta como recurso pedagógico dos direitos humanos. Vai ser na próxima. No domingo, nós vamos ter, eu deixei separado aqui no celular para ler para vocês, no projeto Diálogos Filosóficos, nós vamos fazer uma homenagem a Herculano e vamos discutir sobre a obra Educação para a Morte, de Herculano Pires. Estaremos juntos, Montalvão, né, Arivaldo Montalvão, lá de Aracaju, de Sergipe, eu, aqui de Recife, e Lindenberg Castro, lá de Fortaleza, Ceará. Essa é a composição da mesa no próximo domingo. Wilson, grande beijo, todo mundo aí, um grande abraço, uma boa noite a todas e todas que se fizeram presentes e que prestigiaram a nossa live de hoje à noite. Paz para todos e até uma próxima oportunidade. Até lá.